É sempre uma oportunidade interessante retornar no tempo para pensar sobre a trajetória que se percorre, principalmente quando essa trajetória percorrida ela se mostra cada vez mais inacabada em função daquilo que você construiu no passado e das novas percepções de poesia, de experiência estética que vão surgir. No meu caso especificamente, eu tomei contato com o grupo da Delira e do Abre Alas aqui em Juiz de Fora no início dos anos 80, por volta de 1983, período que eu ingressei na Faculdade de Letras da Universidade Federal, porque até então a minha vida se restringia à experiência de bairro, de periferia. A minha origem social, na verdade, me deslocava um pouquinho da convivência com os grupos literários que se organizavam mais na parte central da cidade. Mas um grande eixo de fato de aproximação com os poetas da minha geração foi a experiência universitária. Vários dos amigos com os quais eu construí uma sólida amizade, uma grande experiência também estética, passaram pela Universidade Federal de Juiz de Fora, seja nos cursos de engenharia, de comunicação e áreas afins. A universidade teve um papel importante na agregação daquilo que nós poderíamos chamar hoje da geração da Delira em Juiz de Fora nos anos 80. Na verdade, o termo geração, inclusive, é bastante complexo e talvez até pouco apropriado para ser empregado, porque nós éramos um grupo bastante heterogêneo, formado por pessoas de diferentes áreas, fotografia, artes plásticas, música, teatro, literatura, e cada um trazendo uma experiência própria, não só da sua vivência na cidade de Juiz de Fora, mas como também de outras cidades do interior de Minas, e que encontraram aqui de novo na universidade esse polo agregador. Eu, particularmente, já naquele período, tinha uma preocupação muito grande em tentar, a partir de uma experiência de grupo, construir dois caminhos que me pareciam plausíveis na época. O primeiro deles, escapar a uma certa solidão da experiência criativa, uma vez que é no debate, na confrontação de ideias, que você consegue desenhar melhor o seu próprio caminho e entender melhor as suas próprias angústias. Nesse sentido, com o pessoal que fazia parte da Delira do Abre Alas, eu tive a oportunidade de ter um ambiente bastante saudável, não só no sentido de um acolhimento afetivo, a partir daquele momento que criamos amizades que perduram até hoje, mas saudável também no sentido de sempre se permitir uma confrontação honesta de ideias, permitindo um debate sobre questões estéticas que para nós, e para nós considerarmos relevantes. Então, sobre esse aspecto, o grupo, se assim se pode dizer, ele sempre ofereceu oportunidades para que você manifestasse livremente os seus pontos de vista. Inclusive, sobre esse aspecto hoje, acho que cada um de nós, Fernando Fiorese, Merci, Júlio Polidoro e outros mais, quando usamos a palavra grupo, é mais no sentido de afetividade mesmo, porque cada um depois, como o tempo provou, desempenhou e desenvolveu suas próprias ideias e seus próprios caminhos literários, demonstrando que já naquela época a diversidade de criação de formas de pensamento que eram a base da nossa aproximação. No final de 85, 86, esse grupo, entre aspas, se dissolveu definitivamente, com o final da publicação do folheto Abre Alas, e as carreiras individuais se desenvolveram. Eu, particularmente, aproximei muito a minha linha de criação poética do meu trabalho antropológico. E esse diálogo, que foi tecido ao longo de 2 décadas, ele é hoje mais intenso do que nunca. Até porque eu tenho a oportunidade de rever o que fiz de uma maneira mais crítica, mais apurada, mas ao mesmo tempo me sinto confrontado com o desafio de reinventar essa poética que acredito que para mim seja bastante relevante. Ou seja, não deixar nunca que a experiência do poético, que a experiência estética, se afaste também das relações históricas, das relações sociais, das grandes necessidades que animam e que às vezes desesperam os nossos contemporâneos. Então, sobre esse aspecto, quando eu publiquei minha obra reunida de 2012 a 2004, nos 4 volumes, essa ideia de aproximação de diálogo entre antropologia e poesia está bem demarcada lá. Inclusive, o meu último livro de 2010, chamado Homeless, ele é a consolidação desse diálogo, uma vez que ele é uma retomada de alguns problemas históricos relativos às diásporas africanas no mundo e, ao mesmo tempo, uma tentativa de interpretação estética dessa experiência. E para demonstrar, acho que eu encerraria, se for o caso, num fragmento de um poema que é um pouquinho a síntese dessa tentativa de diálogo entre antropologia e poesia.
Trata-se de um poema mais longo, intitulado Cemitério Marinho, com as alusões históricas, literárias e óbvias, mas cujo pano de fundo é exatamente a trágica e ao mesmo tempo fecunda experiência da diáspora africana que veio aportar na cena brasileira. Eu vou ler só a parte 1 do poema, Cemitério Marinho, cena 1. Embarcados. Como avaliar a tempestade? Não é fora que a lâmina ruína, mas nas veias. O grito, lagarto que os dias emagrecem, insulta a diversão dos por bruto. Onde uma perna, outra lista de mercadorias, que valessem peça por peça. Nesse cômodo, mal se tira a costela e a morte instala a sua força tarefa. No vermelho da hora, um baque, outro espanto, diverte-se. O corpo, o que expõe em mulher ou guerra, desesperado. Embarcados, às vezes nos desembarcam, antes da ilha, em meio às ondas com os sacos de eniagem. Entregues ao calor da grande, o que resta? Uma cilada contra o revés? À superfície, um brigue é o que é, faca alisando a bandeira do mar. País sem continente, Garden of the World. Mas o que ele arrota assombra-nos. Na praia, desembarcados, teremos de volta as pernas, os braços, a cabeça, os rios, os crimes, a ira, os lapsos, as línguas, a guerra, a teia, o horror, a trégua, o camaleão no céu, a tempestade? Bom, esse é mais ou menos um poema das muitas interrogações que vão dar o tom do Homeless e um pouco também da minha expectativa poética para os dias futuros.